Shalom, graça e paz, paz do Senhor, enfim, sejam todos abençoados e sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Bíblia. E hoje o Papo de Bíblia está muito especial porque tem convidados especial e, é claro, tem a pastora Poliana, minha esposa, que vai começar uma nova jornada comigo no Papo de Bíblia, né, Poliana? Isso aí, pessoal. E nós temos hoje aqui, né, uma grande figura, um grande homem de Deus, um homem abençoado, que vai abençoar a sua vida com o testemunho dele, e eu tenho certeza que vai ser impactante. Então nós estamos recebendo aqui Rafael D'Angelo. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, meu amigo pastor Márcio. Olá, pastora Poliana. Que prazer. Que prazer poder estar aqui nesse podcast, vindo trazer o que Deus faz em nossas vidas quando a gente se coloca à disposição. Tenho certeza que todos vocês vão ficar muito impactados do que Deus pode fazer quando nós nos colocamos a dispor desse reino maravilhoso que é o reino do nosso Pai. Glória a Glória. Deus. Então, pessoal, antes de nós começarmos aqui o Papo de Bíblia, eu quero pedir para você reunir a sua família com a Bíblia na mão, ok? Que nós vamos... Aqui o Papo de Bíblia tem que ter Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você, mas eu quero pedir você também para que você possa compartilhar esse episódio. Então, vai lá, compartilha, curte, comenta, né? E já vai deixando o pedido de oração, porque no final nós vamos orar para que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, e como o Senhor tem feito. Pessoas, né, de Portugal têm dado testemunho, falando que o Senhor alcançou. Dos Estados Unidos, pessoas têm falado, Pastor Márcio, tem sido uma bênção, um papo de Bíblia, tem nos edificado aqui, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você poderosamente. Então, custa nada você compartilhar, comentar e abençoar o Papo de Bíblia e nos ajudar, porque a ideia do Papo de Bíblia é falar do amor de Jesus. Então, quando você compartilha, você está falando do amor de Jesus junto com o Papo de Bíblia. Amém? Então vamos lá. Rafa, conta um pouquinho quem é o Rafa, conta o seu testemunho, deixa Deus te usar, meu amigo. Então, meu nome é Rafael D'Angelo, tenho 45 anos, sou pai de Caio e Júlia, marido de Tainara, engenheiro, empresário, filho de Deus e um adorador apaixonado. Glória a Glória. Deus. É uma oportunidade sem tamanho poder vir aqui, assim, já tive muitos momentos na minha vida de poder falar em público, de poder falar de trabalho, falar de qualquer outro assunto, apresentações para milhares até de pessoas, mas falar de Deus é algo que realmente traz um peso e um nervosismo a mais, porque é um temor e uma paixão muito grande. Mas vim aqui para falar um pouco de o que Deus fez na minha vida, né? Então a gente vai iniciar dessa forma. Durante muitos anos, até 3 anos atrás, eu tinha uma vida normal, como a grande maioria das pessoas que possam estar nos ouvindo. Vim de uma família estruturada, um pai e uma mãe muito amorosos, uma família mediana de católicos, mas não muito atuantes, mas seguindo uma liturgia de fazer primeiro o catecismo, depois fazer encontro de casais, tudo isso. Não, mas sempre ainda buscando alguma coisa. Durante muitos anos eu sempre tive uma fama de que tudo dava errado. Se eu num evento tivesse que alguma pessoa derrubar um copo, era eu que derrubava. Durante muitos anos eu tive um apelido que para mim era um orgulho até eu entender que o que Deus já estava fazendo na minha vida. Meu apelido era Highlander. Por que Highlander? Porque de quantas vezes eu quase morri e não morri. Então eu tenho testemunhos de ser atropelado e ficar em coma um dia. Tenho testemunho de ficar em coma 9 dias e de não ter explicação como que eu saí do coma sem nenhuma sequela. Fiquei aproximadamente 8 minutos debaixo d'água afogado e também não tive nenhuma sequela. Então, realmente, Deus... Tem gente que escolhe Deus, eu fui escolhido por Deus. Isso não é uma glória para mim, é tudo para Ele, por Ele, mas de fato eu fui escolhido por Deus. Eu tenho certeza que Ele me esperou muito tempo, ou eu, na verdade, demorei muito tempo para perceber o tanto que Ele me Ele estava te chamava dando e Ele me oportunidade. dando oportunidades, capotei já carro 2, 3 vezes. Assim, era uma vida muito intensa. E durante a adolescência e até durante adulto, eu sempre sempre fui uma pessoa muito social, muito no meio da turma, fui presidente de diretório de faculdade, fui sempre aquela pessoa muito comunicativa.
Ainda mais quando tinha um álcool. Aí, quando tinha um álcool na história, aí eu virava o rei da situação. Mas, na verdade, virava o bobo da situação. Porque eu começava a passar vergonha em função do álcool. E aquilo, durante muitos anos, foi o meu dia a dia. Porque eu fui criado num ambiente onde o álcool não era algo ruim. E eu também não entendo que seja ruim, para quem usa e como usa. Mas eu fui criado num ambiente que o álcool era uma situação normal. Pode consumir, pode, não tem problema ficar bêbado, Alcoolizado. alcoolizado, não tem problema. Desde que você esteja dentro de casa, que você não faça nada de errado, não tem problema. Mas isso gerou algumas consequências na minha vida. E uma dessas consequências foi que tudo parecia que era mais difícil na minha vida, porque eu tinha uma reputação boa no trabalho, mas não tinha credibilidade. Porque quando eu estava sério, eu era uma pessoa. Quando eu ia para os eventos, eu me transformava em outra. E aquilo não me dava reputação. Às vezes está no trabalho, está indo muito bem, mas quando você precisa realmente da sua reputação, ok, dele eu já vi de bêbado, já vi como é que é, não quero. Então, assim, eu tive uma vida muito boa. Pode dizer que eu tive uma vida de uma classe média, média boa, tive sempre muitos amigos, sempre tive, e realmente eu posso frisar aqui sobre os amigos, porque quando eu tive essa situação de ficar em coma muitos dias, o hospital ficou lotado de pessoas me visitando, então ali eu vi que realmente a raiz era boa, mas que para mim estava tudo ótimo. E aí que entra Deus nessa história. Aí foi uma entrada de gala, porque dizem que a gente procura Deus na dor ou no amor. Existe essa frase, né? Só que na minha situação não foi nem na dor nem no amor. Foi num puxão dele de cabelo. Tem uma passagem bíblica que fala que Deus puxou o cabelo do profeta para ele caminhar, né? Que ele levantou. Então, após todo esse tempo, eu percebi que a vida para mim não engrenava, estava sempre indo e derrapando. Só que eu não entendia que era Deus, então para mim aquilo fazia parte do dia a dia da minha vida. O difícil era o normal, o fácil que era o anormal. Então eu estar em guerra, eu estar em brigas, eu estar em reclamações era o dia a dia. E quando acontecia alguma coisa fácil eu até estranhava. Mas não sei por que cargas d'água, o que Deus fez na minha vida, que mesmo eu tendo aquele acidente onde eu tive em coma, ali eu tive minha primeira experiência espiritual. Ali eu de fato eu vi o meu corpo e a minha família em volta da minha cama no hospital, e eu falava com eles, a minha alma realmente devia ter desprendido do corpo, e eles não me ouviam. E até então, para mim, aquilo era coisa de filme. Eu não acreditava, não entendia que existe um mundo espiritual. Para mim, o mundo espiritual era algo de filme de terror, de espírita. Para mim, nunca foi normal falar que anjos caminham aqui ao nosso entorno e que o mundo espiritual é muito mais real do que a gente vê, mas para mim aquilo era coisa assim, coisa de maluco até, durante uma Uhum. época. Mas com essa experiência, Deus já despertou alguma coisa no meu coração ali, ele colocou uma primeira semente, de dizer, olha, tem algo para você. E quando eu saí desse coma, eu lembro que era num domingo, e a única lembrança que eu tenho minha do hospital, porque quando você não está em coma, você está muito sedado. Então você perde a noção do tempo. Sim. Estava tendo uma missa do padre Marcelo Rossi, onde estava cantando uma canção chamada Pai Nosso. E ali foi o primeiro toque, foi onde eu comecei a chorar. E eu chorava compulsivamente sem entender por quê. Tudo bem, então ali foi uma primeira experiência. Falei, nossa, que sensação gostosa, que sensação maravilhosa. Mas não entendia. Passado 10 anos pós meu coma, então olha como é que eu fui tinhoso, né? Olha como é que Deus gritava, gritava, gritava e eu ainda demorava para entender. Mesmo sempre tendo um coração muito bom, sempre um coração muito generoso, mas ainda faltava o essencial. E aí, como eu estava falando, não sei por que cargas d'água, de uma hora para outra eu comecei a ler a Bíblia sozinho. Comecei a ler a Bíblia sem nenhum estímulo familiar, estímulo de amizade, estímulo de nenhum. Comecei a ler a Bíblia. E nesse tempo, eu estava fazendo uma obra no interior do estado. E durante esse trajeto, que era longo, de Vitória até essa cidade, eram 4 horas. Me enviaram, eu descobri pelo Spotify 3 músicas evangélicas. E durante esse trajeto, era o momento que eu me sentia
confortável em ouvir essas músicas. Eu tinha vergonha de ouvir isso ainda na frente da minha família, eu tinha vergonha de comentar para algum amigo que eu estava ouvindo, porque para mim era vergonhoso ainda ser um crente. Mas eu ia dentro do carro e eu ia chorando daqui até aquele local e voltava chorando daqui até aquele local. Eu Deus nunca comentei trabalhando. isso com ninguém, nem com a minha Menino. esposa. Eu nunca comentei como é que foi o meu início. Ó, varô, tá? Tá descobrindo hoje, hein? Eu nunca cheguei, mas foi algo que me deixava muito emocionado e eu cheguei, eu levava uma pessoa comigo na época, eu comecei a dispensar essa pessoa, eu pagava o transporte dela só para eu ir sozinho naquele momento que eu não sabia o que era o Espírito Santo, eu não sabia, só que era um momento que eu não me lembro de quando eu era de criança até essa idade do choro que eu tive. Eu não me lembro de ter chorado daquela forma. É aquele choro igual de criança desesperado que você chora e não quer parar. Era esse choro que eu tinha. Então aquilo dali começou ir me movendo. E eu lendo a Bíblia, comecei a ficar apaixonado pela Bíblia. Eu terminei o Velho Testamento em pouco tempo, porque eu comecei a me debruçar sobre a Bíblia de uma forma bem intensa. Terminou o Velho Testamento, eu fiquei apaixonado pela história de Israel. Falei, que é isso? Hoje eu entendo porque que Israel é esse país. E comecei a ver filmes sobre Israel, ler livros sobre Israel. E durante esse tempo, que foi tudo isso em muito pouco tempo. Eu estou te falando do início do choro até agora, 2, 3 meses, que foi essa experiência intensa com Jesus. Apareceu uma viagem para mim para Israel. E aí essa viagem apareceu na internet, uma viagem com Tiago Brunet. E era uma viagem de negócios, porque eu sempre fui empresário, eram 3 dias em Dubai e 7 dias espirituais, que ele chamava de viagem espiritual e de negócio, onde a gente passava 7 dias em Israel. Falei, cara, e olha que eu vinha de uma volta de uma situação de empresarial difícil, mas eu falei, nossa, eu fiz primeira vez que eu entendi que eu fiz um bate-papo com Deus. Falei, Deus, eu queria muito ir, mas eu não sei se é. Dormi. No outro dia eu amanheci, a primeira coisa que veio no meu coração e na minha vista foi a viagem do Tiago Brunet. Eu falei, nossa, eu vou. Não falei nem com a minha esposa e faltava uma semana para a viagem. Eu não falei nem com a minha esposa nem com ninguém. Eu fui, comprei o pacote. Depois que eu avisei, ó, tô indo para sozinho, sozinho. Fazer o quê? Não sei, mas Deus está. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, Ei. nunca tinha orado de uma forma de dizer que eu estou orando. Conversava com Deus, mas não entendia que era uma oração. E durante muitos anos eu ainda debochava do crente. Você vê como é que Deus faz. Aí você lembra da vida de Paulo, né? Da mesma forma que Paulo criticava os judeus, né? Então eu era uma pessoa que cheguei já debochado crente. E fui para Israel, sem amigo, sem ninguém. Fui realmente muito disposto, Na cara e na coragem. na cara e na coragem. Uma viagem onde todos os integrantes já eram evangélicos e eu era o único que não era nada até então. E como você chegou lá, como que o pessoal te perguntou? Você é de qual igreja? Teve isso? Como é que foi? No início, teve pouco assunto assim, porque no início, os primeiros dias, as pessoas foram muito eufóricas para Dubai. Uhum. Então, ali tinham os espirituais, mas tinham também que estavam aproveitando o embalo da viagem em Dubai, Tiago Brunet. Então, se teve essa pergunta, e eu falei que eu não tinha igreja ainda, mas não foi algo que chamou atenção. Mas nesses primeiros dias, já tinha muita gente querendo ficar saindo à noite. E eu já estava numa pegada tão disposta a encontrar, entender o que Deus queria da minha vida, como é que é viver com Deus, que eu fiquei recluso no quarto. Enquanto todos saíam, eu já ficava em casa e ficava no quarto o tempo todo esperando esse momento. Eu ansiava por Israel, não ansiava por Dubai, eu ansiava por Israel. E então, durante esses 3 primeiros dias, teve uma situação muito interessante que a gente em Dubai, a gente já começou o processo de oração. E eu orava em rodas, aí quando chegava a minha vez eu falava, pula, pula, por favor, pula, 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 não vou orar. E ficou assim durante uns 7, 8 dias de viagem. Chegava Rafael, não, 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 não sei orar, pula, 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 e todo mundo orando, sim, de forma intensa e umas até mais bonita, que a gente chama, que a gente, por mais que sabe que Deus não quer uma oração bonita, quer uma oração verdadeira, mas você se constrange quando você não conhece o evangelho, né? Então, quando acabou essa passagem de Dubai, chegamos em Israel. Ali, ali começou tudo. Peraí. Pessoal, você que tá aí em casa,
Começa a convidar o pessoal e mais, compartilha, né? Você está vendo que é uma história sensacional que nós estamos ouvindo aqui do Rafael. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Olha o que Deus faz. Ninguém pregou para ele, ninguém foi na casa dele. O Espírito de Deus atraiu ele Glória a Deus. através do louvor, através da própria palavra que ele começou a ler. E a própria palavra, o Espírito Santo, levou ele para Israel. Porque ele viu na internet, não conhecia o Tiago Brunet, não conhecia ninguém ali, e ele foi na cara e na coragem, e o Senhor vai falar poderosamente conosco. Mas antes do Rafael contar, eu quero levar você aqui para Atos capítulo 9, porque nós estamos vendo aqui a conversão do Rafael. Então, queria ler aqui uma palavra, porque é o papo de Bíblia, Rafa, a gente tem que falar de Bíblia. Por Amém. mais que o seu conteúdo é maravilhoso, mas eu preciso falar de Com Bíblia. certeza. Então tá aqui em Atos capítulo 9, vai falar assim: quando isso saiu, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou o Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. E em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão a Ananias. E eis-me aqui, Senhor. E respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe a mão para que voltasse a ver. Somente até aqui. Quando você estava falando aqui, eu, eu lembrei desse texto porque Paulo, né, ele não orava também a Deus. Ele não conhecia Jesus. Ele acreditava em Deus porque ele era judeu, mas ele não acreditava que Jesus era o Messias. E é interessante que agora, quando ele tem esse encontro, o Senhor teve que jogar ele por terra. Algumas pessoas vai até Jesus quando ele está lá no chão. Então, de repente, você que está aí do outro lado, essa palavra também é para você. Às vezes é preciso Deus te colocar no chão para que você possa reconhecer quem Ele é. Às vezes é necessário cair para se levantar do jeito que Deus quer. Talvez é isso, através dessa palavra, através desse testemunho que está sendo contado, talvez a sua vida estava sem rumo até hoje. Talvez você estava caído até hoje. Mas nesse dia, seja de manhã, de tarde, de noite, eu profetizo que o Senhor vai te Em nome do encontrar. Senhor Jesus. E o Senhor vai te Em nome de colocar de Jesus. pé para você cumprir o propósito que Ele tem na sua vida nessa terra. Porque de repente você está pensando que é o fim por conta da situação que você está vivendo. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Assim como foi na vida de Paulo, é só o começo. Tem muito de Deus para sua vida, para sua história, para sua casa. Assim como Deus fez na minha vida, fez na vida da pastora Poliana, fez na vida do Rafael, vai fazer na sua vida também, não é isso, pastor? Isso aí. Amém. Então, Rafa, continua lá É isso. que você estava entrando em Israel. É isso aí. E importante é que vocês tenham ciência de que para Deus não existe bom e ruim. Independente do que você fez no passado, do que você já falou, do que você cometeu de ação, Deus te perdoa em todo o tempo. Então, eu que fui uma pessoa que
critiquei o evangelho, debochei da palavra de Deus, mas mesmo assim ele nunca me esqueceu, nem me deixou de lado. Então, nunca se culpe, esteja sempre preparado, que a hora que você decidir, Deus está te esperando de braços abertos. Glória a Glória a Deus. Que Deus. benção. Voltando para Israel. Aí começou tudo, quando eu falei, né? Aí começou a eu viver o que a gente chama de sobrenatural. Aí eu comecei a entender do que é a graça de Deus. Porque no primeiro dia de Israel, a gente foi fazer um passeio de barco pelo Mar da Galileia. Eita, Mar da Experiência. Galileia. Nada mais do que o mar que Pedro andou sobre as águas. Então, Aquela pesca maravilhosa do aquela capítulo pesca 5 de maravilhosa. Lucas. E nesse momento, a gente estava passeando no barco e tinham quase 50 pessoas na excursão e a gente colocou aquele louvor, quem mandou jogar, Aham. né? Quem Largar a mandou rede. largar a rede. Então a gente botou esse louvor, o barco ficou 2 horas em pranto. 2 horas em pranto. Então, nesse momento, foi o primeiro momento que eu tive um contato real. Aquele momento que eu tinha no carro, daquele choro que eu tinha sozinho, eu estava vivendo naquele momento em comunhão. Eram 50 pessoas se derramando aos pés de Jesus. Todas as pessoas no barco ajoelhada, deitada, todo mundo num amor tão grande que ali eu falei, nossa Senhora, aquilo ali que eu vivi não sou só eu. São todos. E é isso que todo mundo busca, essa presença. Ali essa viagem de Israel foi começando então a virar o jogo. Comecei a orar, Glória a Deus. comecei a me posicionar, fui começando a aprender sobre a nossa missão de sacerdote da casa. E ali eu criei uma rede de contatos que veio fortalecer a minha fé. E passando por essas experiências de Israel, que foram experiências maravilhosas, sobre o que a gente viveu, sobre experiências de. Ali eu vi pela primeira vez o que eu nunca tinha visto na minha vida, que é uma pessoa revelar sobre a sua vida sem nunca ter te visto. Glória a Deus. Então ali Tremendo. Deus falou assim: que é isso? Você ainda está duvidando da minha presença? Você ainda está duvidando de que eu existo? Uma pessoa do Rio de Janeiro, em plena conferência pelo celular, a gente num local de oração, uma pastora pegou e começou a falar a minha vida inteira, e eu nunca vi essa pastora na vida. Glória a E Deus. então, assim, ali eu vi, Jesus, que coisa maravilhosa, né? Que oportunidade. Então, Israel foi o que a gente diz de virada de chave na minha vida. Foi onde eu cheguei querendo viver e é onde eu voltei vivendo o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E Deus é tão cuidadoso que na minha volta de avião, o avião era para ter pousado em São Paulo. Teve uma tempestade tão grande que o avião foi pousar no Rio. E aí, nessa que pousou no Rio, em janeiro, a gente ficou 3 horas dentro do avião, preso, porque o avião queria voltar para São Paulo, a chuva não parava e também não liberava a gente. E aí, depois de um desgaste tremendo ali dentro da aeronave, um calor, tudo, liberaram a gente. Tinha uma pessoa dessa excursão que estava vindo para Vitória. E estava vindo para uma conferência que tinha aqui na época. E aí ele falou, Rafael, isso era sexta-noite, quer pegar uma carona comigo de táxi? Aí eu vim. Nessa que eu vim, ele veio falando para mim sobre essa conferência sobre igreja, porque até então eu não tinha igreja, não tinha nada, nem o que fazer depois daquela experiência maravilhosa. Ele falou, vão comigo na conferência? Eu falei, não, estou muito cansado, não dormi, vão deixar para o domingo na igreja. Primeira vez que eu entro numa igreja evangélica, imagina. Só tinha ido para Israel até então, mas isso não quer dizer que eu era crente. Só estava apaixonado por Jesus, mas não sabia o que era ser crente. Na hora que eu entro nessa igreja, tinha umas 1.000 pessoas nessa igreja e o culto demorou aproximadamente 4 horas. Eu levei minha mulher, meus 2 filhos, que não sabia, minha mulher, então, não tinha vivido o que eu tinha vivido em Israel. Eu ainda não tinha tido a experiência com o Espírito Santo que eu já tinha tido. Eu falei, nossa Senhora, 4 horas de culto. Foi extremamente cansativo. Foi extremamente traumático para quem não viveu o que eu vivi. A minha esposa voltou mal-humorada, meus filhos voltaram mal-humorados, brigando comigo, falando que nunca mais voltava, mas eu ali pela primeira vez, ali foi tudo, porque ali eu vi o que eu falava que era mentira, que é o mover do Espírito Santo de pessoas
caindo, de pessoas profetizando, de falando em línguas. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, mas eu me Aquele senti ambiente, né? Todo aquele ambiente que você espiritual. parece. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Não quero saber se é 4 horas, se é 5 horas, se é 6 horas. É isso daqui que ardeu o meu coração. Então, a partir dali, que aí minha vida desapontou. Isso tem 3 anos. Em 3 anos para cá, no começo, passei um ano só eu querendo ir para a igreja e levava minha família forçado. No segundo ano, minha esposa começou a ir. E no terceiro, minha esposa serve, minha filha fez o curso de batismo. Glória a Deus. Então a família realmente se posicionou para Deus. E aqui eu falo para você, homem, a tua posição é a que vai mudar o jogo da tua família. Quando você se posicionar como sacerdote da casa, a tua família vai te seguir. E pelo amor de Cristo que você vai viver, todos vão querer viver o mesmo. E foi isso que aconteceu na minha casa. No começo ninguém entendia, ninguém queria, por que mudar tanto de hábitos, por que mudou tanto as nossas mesas, os nossos amigos, por que o que era legal deixou de ser legal, as músicas que gostavam já não tinha mais graça. Olha Mas aí. isso foi sozinho. Isso não foi forçado. Eu não parei de ouvir música porque eu quis. Eu parei de ouvir música porque eu não achava mais graça. Eu não parei de andar com pessoas Ninguém te porque proibiu, né? ninguém me proibiu. Eu nunca fui muito de seguir regras. Eu sempre fui de sentir o que o coração falava. Então, meu coração me expulsou de mesas, me expulsou de músicas, me expulsou de locais. E Deus é tão bom que, do mesmo jeito que Ele te expulsa, Ele te coloca outras pessoas maravilhosas. Podendo citar vocês dois, o pastor Leandro, Amém. que chegou aqui, é uma bênção, é uma honra ter a companhia desse homem. É, Então, o que eu posso dizer é: não tem tempo, não tem hora, Deus está sempre te esperando. Eu queria fazer só uma analogia rápida de que o que eu sinto do que era a minha vida antes e o que é a minha vida depois. Vamos lá. Eu vou pedir para você fechar seus olhos. Fecha seus olhos e imagina você caminhando numa caverna. Imagina uma caverna de teto baixo, aonde ela não é totalmente escura, mas também não é clara. Ela é meia luz, aonde você consegue ver, mas não vê muito longe. E essa caverna é onde você caminha todos os dias. Tem dias que você caminha, que você termina o dia bem. Tem dias que você tropeça porque você não está vendo muito bem. Tem dias que você bate o braço na parede. Vai ter dias que você bate a cabeça porque o teto baixa. Então todo dia você está caminhando, mas com obstáculos, sem ver muito o que você tem à frente. Agora que você imaginou você nessa situação, de olho fechado ainda, imagina você saindo dessa caverna e você entrando num campo verde, 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 verde. Imagina aquele gramado mais verde que você possa ver só em sonhos, sem árvores, sem nada, é só o verde. Passarinhos, borboletas, aquele ambiente de paz. E ali é o que mudou minha vida quando eu encontrei Jesus. Porque enquanto você está na caverna com teto baixo, você só olha para frente e para baixo. Você só consegue olhar para onde você está indo e aonde você pode tropeçar. Mas quando você sai da caverna e você entrega a sua vida para Deus, você já não olha nem mais para frente nem para baixo. Porque você não precisa mais, você olha só para cima. Porque na sua frente já não tem mais tropeção, já não tem mais parede, já não tem mais nada. Daqui para frente só tem a luz de Deus, as bênçãos de Deus em tua vida. E é isso que aconteceu na minha vida. Glória a Deus. Uma vida hoje de extrema alegria, de extrema paz. Nós não estamos isentos de problemas, mas a gente sabe que o problema diminui quando a gente está com Jesus. Glória a Então eu Deus. te convido a você viver essa analogia e se entregar. Comece a buscar a presença do Senhor, porque eu tenho certeza que você vai testemunhar nesse podcast e até mesmo nos seus amigos o que Jesus fez na tua vida. Não perca tempo. Isso, maravilhoso, maravilhoso. Quando você falou, eu achei interessante da questão das músicas, né? Você já não tinha mais graça. Quando eu olho aqui em Colossenses, no capítulo 3, tem um texto que eu gosto muito e isso aqui remete muito à vida nova que nós temos. Olha só que texto extraordinário. Portanto, Colossenses capítulo de número 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha-se o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida,
for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos, ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas as coisas. Abandona todas as coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens indecentes no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovada em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, é necessário despir, largar. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, você que está em casa, assim como foi na vida do Rafael, vai ser na sua vida também. Você vai viver novidade de vida. Amém, Glória a Porque é Deus. isso que nós acreditamos, é isso que o Evangelho traz. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Às vezes as pessoas ficam falando assim: por que falar na rua? Por que falar no ônibus? Por que falar no hospital? Porque eu não me envergonho, porque eu sei o que Deus fez na minha isso. vida. Se eu fizer essa pergunta pro Rafael, tá muito melhor hoje ou antigamente? Eu tenho certeza que a resposta vai ser: é muito melhor hoje. Hoje, todos os dias, eu vivo uma novidade, eu vivo caminhando porque eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário na minha jornada. Não só na minha jornada, na jornada da minha família também. Não é isso, pastor Poliano? Isso. Eu achei bem interessante, né, que ele, quando o Rafael falou, né, começou a mudar, né, a deixar de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Esse é o sentido da conversão. Quando a gente tem a verdadeira conversão, a gente tem o nosso caminho redirecionado. Então, o Espírito Santo, ele vem através da nossa vida, nos acompanhando, nos redirecionando, muda a nossa rota. Então, aquilo que eu fazia, que não é mais bem visto aos olhos do Senhor, ele vai me redirecionar. Ele não me obriga, o Espírito Santo não te obriga, Deus não te obriga, mas ele te direciona. E que coisa mais maravilhosa do que ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor e ser direcionado por ele? É só sucesso, não tem como ter erro. E uma coisa também que você falou, que eu achei interessante, que Deus começou a trocar as pessoas que estão à sua volta na mesa. A mesa Isso é... também aconteceu com Paulo. Eu sempre gosto de dizer que todo Paulo, todo Saulo, né? Porque depois que ele virou Paulo, ele precisa de um Ananias na sua vida. E aí o nome de Ananias é Deus da Graça ou presente de Deus. Então, quando nós nos convertemos, Deus sempre vai colocar um presente para que nós possamos ali, de fato, ter o suporte. Ananias foi o suporte de Paulo na sua conversão. E olha que interessante. Paulo, ele tem um encontro com Jesus. Agora, ele está orando. De qual jeito? A Bíblia não diz. Mas ele tá lá quebrantado, como aconteceu com você. Você tá indo no carro ouvindo música, chorando horrores. É o Espírito Santo começando a trabalhar e também trabalhou na convenção de Paulo. E aí chega um momento que Deus fala assim: você precisa de Ananias, eu vou te dar um presente. Alguém que vai te guiar, que vai te instruir, que vai te colocar para que você possa entender o novo caminho que você está caminhando. Porque esse novo caminho, eu sempre costumo dizer, você que está em casa assistindo, a Bíblia chama ele de caminho estreito, apertado. Por quê? Porque o Senhor vai exigir sempre o melhor nosso. O Senhor sempre vai nos exigir, porque as pessoas vão olhar para nós com um olhar diferente. Agora, o Rafael é referência. Referência no trabalho, referência em casa, referência para o vizinho, referência dentro da congregação, porque as pessoas vão chegar e vão se espelhar no Rafael a partir de agora. Então, uma nova vida é de fato uma nova vida. Então, esse caminho que nós vamos trilhar, ele é estreito, ele é difícil,
mas ele é prazeroso, porque no caminho largo você nunca vai ter o que você tem no caminho estreito. Então, meu amigo, é impactante a sua história, impactante. E nós estamos já caminhando para o final e eu queria que você liberasse para as pessoas que estão em casa uma palavra profética, assim como Deus alcançou você, que você libere uma palavra para Deus alcançar também quem está em casa, que tem, né, um testemunho parecido com o seu, que de repente está lá, está vivendo uma vida comum, mas eu sempre falo que quem está com Cristo não vive uma vida comum, vive uma vida no É extraordinário. O isso. que você fala para essa pessoa que está em casa? O que eu posso dizer inicialmente é o seguinte: como eu, durante muitos anos, achei que ser uma boa pessoa, tratar bem seus filhos, de vez em quando ajudar alguém, era o que Deus queria. E eu posso te falar que Deus quer muito mais de você. Deus quer você por inteiro. E quando ele diz por inteiro, eu quero que você entenda que você tem que virar um bebê, onde o bebê depende do pai para tudo. E é isso que Deus quer de você, uma dependência. Quando você se colocar nessa dependência, você vai ver o que Deus faz na tua vida. Ele não Glória a vai Deus. interferir no seu dia a dia, ele vai te caminhar quando você permitir. E só uma coisa que eu queria falar antes de liberar essa palavra, porque isso daí é uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas, como eu, sempre teve muita dificuldade de orar. Porque a oração a gente sempre viu pessoas muito experientes, falando muito bonito, citando muitas passagens bíblicas, e isso afasta muita gente do processo de conversão ou até mesmo de aproximar com Deus, achando que oração tem que ser algo muito especial. E eu posso te falar por experiência própria. A própria Bíblia diz, os próprios discípulos tiveram dificuldade de entender o que Jesus fazia para orar. E muitos de nós, desde criança, aprendemos a oração do Pai Nosso, que é uma oração que foi Jesus, nada mais, nada menos que Jesus que nos ensinou. Então eu quero só pedir a vocês que, quando vocês quiserem buscar a Deus e que vocês não souberem como, tiverem dificuldade em orar, tiverem dificuldade em falar algo que você se sinta-se desconfortável, faça a oração do Pai Nosso, mas preste atenção na oração. Porque quando você presta atenção, o Pai já diz, Pai Nosso. Isso quer dizer que ele não é só pai dos crentes. Isso não quer dizer que ele é só pai dos bonzinhos. Ele é pai de todos. Então, se você é filho, não tenha medo de se relacionar, não tenha medo de buscar. Como você não tem vergonha de buscar teu pai, não tenha vergonha de buscar a Deus. Só que entenda, essa oração é a oração mais profunda que pode ter. Se você seguir essa oração, você não precisa de falar mais nada. Essa oração já resume tudo que a gente precisa para viver com Deus. E falando sobre uma palavra, o que eu tenho para dizer para vocês? Olha, quem me conhece sabe, os que não me conhecem vão saber. A vida com Jesus é até difícil de falar, porque tudo se torna fácil, tudo se torna gostoso. A sua mudança não é algo, como a pastora falou, não é algo forçado, é algo natural. E o que eu posso te falar sobre uma palavra? Apenas o que eu fiz se coloca à disposição de Deus. Não precisa exigir muito, não precisa complicar o relacionamento. Se coloca à disposição de Deus, só fala, estou à sua disposição, que a hora que você menos perceber, você já é uma outra pessoa, você já está dando testemunho, você já está sorrindo à toa, já está chorando sem motivo. Então é só você colocar o teu coração de verdade à disposição de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, isso que o Rafa falou é uma grande verdade. Às vezes, quando você olha, principalmente o Antigo Testamento, parece que Deus está longe, porque as pessoas vão fazer sempre aquela citação, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas Jesus ele veio com um modelo de oração fantástica. Ele começa dizendo, quando orais, falai assim, Pai Nosso, por quê? Porque o Pai remete-se a estar perto. Todo pai, né, ele deveria ser presente. Se não é,
seja. Mas todo pai, quando a gente fala de pai, fala de cuidado, de proteção, de estar junto, de estar no caminho. Então, quando Jesus veio, ele veio trazendo isso. Ele veio trazendo essa situação, né, de aproximar. Então, Jesus está ensinando os discípulos porque foi a oração do Pai Nosso, ela nasce daí, quando eles falam, Senhor, nos ensina a orar. E o Senhor vai fazer essa oração que vai mudar não só a vida dos 12 apóstolos, mas a vida de toda a humanidade. Porque Aleluia. quando a gente entende a paternidade de Deus, nós vivemos, de fato, um outro nível de vida. Porque o amor é incondicional, o perdão é incondicional, o cuidado é incondicional. E quando a gente entende isso, a gente vive, né, de maneira também incondicional nessa terra. Não tem um motivo de nós vivermos triste quando nós entendermos o amor que Deus tem por nós. É Então, querido, verdade. foi impactante a sua história, o seu testemunho. Eu fiquei aqui surpreso, É. né? E olha como Deus trabalha. Não tem um jeito. O Senhor te alcançou na sua casa, né? Através da leitura da palavra, através de louvores. E olha onde o Senhor está te colocando hoje. Eu tenho certeza que isso é só o começo do que Deus vai Eu fazer na sua creio, vida. amém. Essa sua trajetória, esse início, eu percebo de você muita sede. Muita sede. Eu tenho certeza que Deus vai te levar por caminhos extraordinários. Eu tenho Em nome certeza de Amém. que Jesus. Amém. o que Deus está fazendo aqui é só o começo. E para você que está em casa também. Assim como Deus fez na vida do Rafael, vai fazer na sua Em vida. É nome só de o Jesus. começo. Prepara aí porque você, 2025, você vai voar. Vai ser o melhor ano da sua vida, da sua história, porque Deus nos trouxe aqui nesse dia, marcou essa agenda nesse dia, para que você fosse impactado com esse testemunho, para que você fosse impactado com aquilo que nós falamos aqui. E eu tenho certeza que Deus vai mudar. 2025 vai ser um ano de novas coisas na sua vida, e uma das vai ser a sua conversão. Vai ser a forma que você vai andar com Deus, a forma que você vai falar com Deus, a forma que você vai trilhar a sua nova caminhada daqui em diante. Porque eu acredito que depois dessa palavra, desse testemunho que você ouviu, a sua vida vai ser impactada. Amém? Então quero convidar você agora a pegar aí um copo com água na sua casa, porque nós vamos entrar no momento de oração, né? Tem gente que fala bem assim, não, para quê? Só você fazer oração, tá tudo certo. Mas eu falo por experiência de quase 30 anos servindo ao Senhor. Quantas vezes, através de uma oração, um copo com água, a pessoa não ouviu, mas você consagrou água e botou lá na sua geladeira. Pessoas foram curadas. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu vi isso acontecer. Diversas vezes. Você, seu marido, de repente, a mulher, ou o marido que está ouvindo nessa oração, pega lá a roupa. Na hora da oração, coloca a sua mão e consagra através da oração. Já vi pessoas sendo libertas, testemunhos de pessoas que foram libertas de vícios, de drogas, seja do álcool, seja da maconha, do crack, pessoas que foram libertas, pessoas que foram curadas por conta da consagração, da oração, e as pessoas quando usaram aquele objeto foram curadas. Tomaram a Amém. água, foram curados. Então, é muito importante, coloque aí nesse momento da sua oração, um copo com água, a sua roupa, que nós vamos consagrar. E eu tenho certeza Em que nome de Deus vai Jesus. agir poderosamente na sua vida. Nesse momento de intercessão, nós vamos orar pela família, pela finança e pela saúde. Por que, pastor, sempre é orado no papo de Bíblia? Porque quando Satanás ataca a vida de Jó, ele ataca nessas 3 áreas. Jó perdeu todos os seus filhos, a família dele foi impactada. Jó perdeu toda a sua riqueza, a vida financeira dele foi impactada. Então, é muito importante. Jó perdeu a sua saúde também, a vida dele foi impactada. Mas em meio a toda essa tribulação, ele não deixou de adorar o Senhor. Então, por mais que nós estamos passando por um momento difícil, mas Deus é
conosco. E o salmista vai dizer no Salmo 46, no verso 1, que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, de repente, você está passando por este momento, e é nessas 3 áreas, ou em uma dessas 3 áreas, nós vamos orar agora e profetizar que o socorro de Deus vem para a sua vida. Amém? Então, eu vou começar orando pela saúde, e nós vamos começar orando aqui nesse dia. Amém? Então, feche teus olhos e ore comigo nesse dia, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos, ó Deus, nesse momento de oração, pessoas, ó Pai, que estão com problema de saúde. Meu Deus, eu sei que existem pessoas, ó Pai, como a dona Nilda, que está, Senhor, no hospital agora. E está, Senhor, passando por um momento difícil, se recuperando de uma cirurgia. E eu lhe peço, ó Pai, ajuda a tua filha, que a tua filha possa sair desse hospital, ó Pai, curada, para a honra e a glória do teu nome. Não somente ela, Senhor, mas todas as pessoas que estão com algum problema de saúde. Meu Pai, de repente adoeceram, e de repente é um homem, ó Pai, que precisa estar saudável, para que possa buscar o seu sustento, para que possa trabalhar para sustentar a sua casa. É nesse momento, Senhor, que nós oramos. Dê saúde a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, a essa criança. Meu Pai, repreenda esse mal. Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, curou todas as enfermidades e moléstia que estava sobre o povo, e nós, ó Pai, somos o teu corpo aqui nessa terra, e a tua palavra foi nos dada, ó Pai, ide, curai aos enfermos, e nós oramos agora, Senhor, se existe alguma pessoa, ó Pai, que está ouvindo essa oração, que está vendo, ó Pai, esse programa agora, que possa ser curado, para que teu nome seja glorificado. Nós oramos, meu Pai, intercedemos, Senhor Jesus, nos hospitais, quantas pessoas, ó Pai, que estão agora desenganadas da medicina, com câncer, ou seja pela AIDS, ou seja, meu Pai, por algum problema, seja diabetes, enfim, meu Deus, uma enfermidade que colocou essa pessoa à beira da morte, mas nós sabemos que tem vida em teu nome, e nós pedimos agora, ó Pai, em nome de Jesus, conceda cura e dê saúde a essa pessoa agora, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu coloco em tua presença, Senhor, as famílias, Senhor, neste momento. Meu Senhor, onde a nossa voz tem alcançado, que essas famílias, Senhor, sejam restauradas pela tua Sim, ó presença. Pai. Senhor, se há neste momento alguém que está nos ouvindo, mas que ainda não conhece a Ti, que ainda não ouviu da Tua palavra, que ainda não se converteu à Tua presença, que essa palavra, essa oração possa alcançá-los. Senhor, restaure as famílias, Senhor, que haja salvação, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro aos pais, às mães, Senhor, e que essa palavra venha alcançar os filhos, que essas famílias sirvam, Senhor, a Ti com amor, Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, eu Senhor clamo Jesus. pela salvação na casa, Senhor, de cada um que está ouvindo esse episódio, Senhor, neste momento. Que a tua presença, o teu Espírito Santo, venha habitar nessa casa. Eu peço a você que está ouvindo essa oração, abra o seu coração neste momento. Aleluia. Clame pelo Espírito Santo de Deus, pela Aleluia. presença do Oh, Senhor. Se os seus filhos estão próximos a você, coloque a mão sobre eles e declare a bênção da Glória a salvação. Declare a presença do Senhor sobre a Sim, tua meu casa. Deus, nós Aleluia. Pois eu profetizamos creio que através dessa tudo oração. que possa estar afligido a sua família neste momento, eu não posso, com a minha voz, mudar nada na tua casa. Mas o teu clamor ao Senhor pode muito. A sua oração pode muito. Eu E o creio. Senhor, Ele é fiel e Ele é poderoso Sim. para mudar a Aleluia. trajetória da tua família Sim, meu Deus. e deixar todos no caminho do Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, traga a salvação a essa casa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai eterno, Pai maravilhoso, Pai, eu venho clamar aqui a tua presença Sim, meu Deus. e clamar que o Senhor chegue a todas essas pessoas que estão ouvindo nosso programa. Senhor Jesus. Pai, toque o coração deles, Pai. Toca, Senhor. Que eles possam depender e criar uma vontade extrema de estar diante da tua presença, Pai.
que todos aqueles que possam estar passando por problema financeiro, Sim, Jesus. Em por nome do Senhor desespero, Jesus. por ansiedade em resolver algum problema, que eles acalmem o coração, Em nome Sim, do meu Senhor porque o Senhor é o Jesus, Deus do verdade, recurso, o Deus da paz, provisão. Aleluia, eu O Senhor creio. não deixa faltar, o Senhor não deixa verdade. nenhum justo ter falta de nada, Pai. Sim, meu Deus. Pai, traga calma no coração deles. Em nome do Traga Senhor Jesus, coragem, traga tranquilidade, ousadia. Sim, meu Deus. Pois através do Senhor, Serenidade, eles Deus. vão romper um novo estágio. Em Eles nome vão do viver Senhor uma Jesus. nova situação Sim, financeira. Em meu nome do Deus, Senhor eu Jesus. Entrega creio. teu coração e tua vida, irmão. Tenha ciência de que Deus é capaz de fazer muito mais do que você Aleluia. imagina. Meu Deus, eu creio. Consagre o seu trabalho, consagre os teus planos ao Jesus, Sim. que o mais Ele fará. Pai, obrigado por essa oportunidade. Consagre esse programa, consagre meu Deus. todos Obrigado, esses que estão ouvindo, Pai. Eu tenho certeza que teremos aqui testemunhos Eu de pessoas que creio. mudarão, Jesus. que viverão Eu um creio. novo, Cremos, um Senhor. novo momento diante da tua Em presença. nome de Jesus. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você que ouviu mais um Papo de Bíblia, eu quero convidar você para que você possa, toda sexta-feira agora, nós vamos mudar, normalmente o Papo de Bíblia é na terça-feira, mas agora nós estamos mudando toda terça-feira, toda sexta-feira, às 19 horas, você vai assistir um episódio novo, um episódio que vai impactar a vida. Então, quero pedir a você, curta, comenta, compartilha, porque quando você faz isso, você está levando uma palavra de Deus a pessoas que precisam. Eu tenho certeza que uma história como foi contada dessa, de conversão, vai trazer impacto na vida de pessoas e você pode fazer parte disso. Então compartilha, curta, comente, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário através das nossas vidas. Rafa, muito obrigado, que Deus em Cristo te abençoe. Foi uma Amém. bênção ouvir você. Amém. Amém. Eu que agradeço, pastora, pastor, que honra, é o que eu estou te falando. Olha o que Deus faz. Do anonimato, ele me coloca numa mesa de pessoas de Deus para falar do amor Glória dele. a Deus. Glória a Deus. Então, é isso. Que Deus seja louvado e que sua vida seja abençoada todos os dias. Obrigado. Vou pedir ao pessoal de casa, deixa aí nos comentários o seu testemunho da sua conversão também. Né? Tantos testemunhos diferentes, né? De formas como que o Senhor trabalha diferente na conversão de cada um. Deixa o seu testemunho aí, eu vou colocar o meu lá também. Amém. Queridos, Deus abençoe e até o próximo Papo de Bíblia.